Bora, Fel, para as primeiras informações do Corinthians nesse sabadão. Notícia importante sobre a saída de Fagner. Parece que o pivô da situação foi o Ramon Dias, que não quer mais contar com o atleta no elenco do Corinthians. E o pessoal da ESPN analisou pra gente também a temporada aí do Ramon Dias à frente do Coringão. E a seguir tem o Samir Carvalho do Café do Setorista trazendo pra gente qual foi o real motivo aí da saída do Fagner do Corinthians. Ele que está praticamente fechado aí com o Cruzeiro. Também mais informações sobre o Pogba, e parece que rejeitou a proposta inicial do Corinthians. Então já deixa seu like, se inscreve no canal, ativa as notificações pra você não perder nenhuma notícia do Coringão. Então, sem enrolação, bora pro vídeo. Qual dos três terminou melhor a temporada? Zubeldia, Ramon ou Abel Ferreira? Ramon. Pra mim também é Ramon. São 10 jogos de Não é invencibilidade, o 9 melhor, vitórias consecutivas. não é o melhor trabalho, veja bem. É quem termina melhor. O Pascoal já falou, o time do Abel, quando foi chamado a decidir, não decidiu. O time do Zubeldia não termina, o fim de ano não é o melhor momento de trabalho do Zubeldia. E o fim de ano é o melhor momento de trabalho do Ramon no Corinthians. Eu acho Concorda, que Ninguém esperava 9 vitórias consecutivas. Ninguém. Eu tenho, a gente tem alguns amigos... Você tem Garro, Depay, Yuri Alberto. Mas a gente tem alguns amigos corintianos aqui, que você sabe aqui, e os caras... Tem muito aí, Você nem... aí no seu ouvido Aqui tem uns 4, 5. Exato. Um que vale por 5. Mas aqui, ó. O Corinthians, ninguém espera. O Corinthians não tinha feito 5 vitórias até fazer 9 consecutivas. No campeonato. Sim. No campeonato não tinha feito 5, aí tem 9 consecutivas. Um empate e 9 vitórias consecutivas. 10 jogos de invencibilidade. Esse cara tirou um coelho de uma cartola, que o coelho não queria sair e ele arrancou o coelho da cartola. Eu, como nunca duvido do Corinthians, se é um cara que não duvida do Corinthians, sou eu. Porque eu não sei de onde sai. Eu não sei. Alguma coisa sai. Entendeu? Alguma coisa sai. E o Corinthians conseguiu fazer a coisa funcionar. Claro que a chegada do Memphis muda completamente a trajetória. Esse garoto, esse Garro, que teve lá no Bola de Prata, e eu tive o tamanho dele? É um gigante, mas pequenininho, né? Mas aí você vê como... Não, ele é troncudinho. Ele é taradinho. Mas aí você vê como o cara joga. Tem de cara grande que não toca uma bola por lado. O cara jogar o que joga é muito craque. E o Mauro perguntou pra ele, nossa, até que você não apanhou muito no Campeonato Brasileiro. Ele falou, o quê? Porque vocês não viram. Eles me batem sem bola. Eu apanho muito, ele falou. Apanho muito. Então, o Garra é um jogador diferente. O passe pra frente faz diferença. O que ele joga é absurdo. Mas também tem um detalhe, hein? Tem um detalhe importante quando a gente faz essa comparação dos três. O Zubeldia não teve com quem dividir mérito. O Abel Ferreira não teve com quem dividir o mérito. O Ramon Dias teve. Não só a questão do filho dele, que a gente viu atuante pra caramba. Mas o Memphis, o Yuri, e o Garro. Carrijo. O Garro, que jogou esse o que esses caras jogaram, e aí todo mundo cresceu junto. O Bidu cresceu. E o goleiro? O Thales Magno machuca, volta bem. O Romero não foi aquele Romero brilhante de sempre, mas fez os passes quando precisou. O goleiro, o Ramalho, o André Ramalho, o menino que veio do Atlético Paranaense, o Alex Santana, chega, machuca. Sim. O venezuelano, o Mendes, Martínez. Né? O Martínez também contribuiu pra caramba. Mas assim, os destaques pra mim, pra mim, começando lá de trás, o goleiro, o Ramalho, o Garro, o Memphis, o Bidu jogou o Yuri, no final. Esses caras jogaram. O Corinthians passou a ter um time, né, gente? Vamos combinar. Monta uma estratégia, uma coisa que a gente sempre fala no futebol, ganhou, jogou na bonito, chamada né? espinha dorsal. Muda o goleiro, um baita goleiro. Né? O Hugo, um baita goleiro. Aí você contrata o André, mas, ó, seu zagueiro central. Pouca gente iria lá apostar no Hugo, tá? Sim, mas o Fabinho foi. O Hugo chega sob desconfiança. Essa avaliação do grande goleiro é pelo que ele faz, até porque pelo que ele faz no Corinthians. Embora, né, aí é mérito de ir lá apostar. Mas até porque quem vai embora. Como é que era o nome do menino? O Cássio vai embora? Não, o goleiro. O Carlos Miguel. Quando vai embora era Carlos Miguel, Deus no céu e ele na terra. Não tinha pra ninguém. Aí você faz uma linha. Você contrata um goleiro, um zagueiro central, um volante da seleção da Venezuela, um meia, o Garro, e você contrata um atacante da expressão do Memphis. Gente, você monta... Olha aqui, ó. Aqui, ó. Monta uma linha. Você montou essa linha. O Corinthians fez absolutamente o correto com os jogadores que representaram o clube nos momentos decisivos. Ah, mas aí a lateral esquerda. Ah, quando jogava um, a gente queria o outro. Aí quando jogava o Hugo, queria... Teve um que chegou e nem jogou, né? Não, agora vai jogar o ano que vem, que operou o joelho, né? Ele teve que operar o joelho. Acho que ele não joga mais não, hein?
Não? Agora quem terminou jogando vai continuar. Ah, mas agora ele vai ficar à disposição lá, né? Agora vai ficar à disposição para jogar. Tem 3 laterais agora o Corinthians. Não tinha nenhum lateral esquerdo, agora tem 3. Né? Se perder um lateral direito... Nem falamos de Coronado, não falamos do Bidon, né? Tem o Bidon e o Bidu. O Bidon, que joga, o canhotinho que joga no joga pra meio caramba. campo ou lateral? Não, o meio campo. O Bidu entrou no time, não, aquilo que a gente falou, entrou no time e pegou o Bidu. Pegou a descida. Os 25 jogos do Bidu foi impressionante. Não, sim, o Bidu estava na lista dos dispensados. Mateuzinho melhorou. O Fagner melhorou. É porque... Não virou titular, mas melhorou. Sabe, mas é que é o seguinte, quando você tem um monte de gente boa jogando do seu lado, você melhora também. Boa. E ganhando? E é o que o Corinthians fez. Esse Carrijo aí pode prestar atenção nele pro ano que vem, hein? Que renovou o contrato, esse menino, que ele é absurdo que ele joga. Não, e quando contratou, porque contratou um jogador com mais de 30 anos, esse cara não vai jogar. Calma, gente, deixa ele jogar, vamos ver como é que ele joga. Ele estava jogando na Arábia, jogava no time, inclusive, do treinador, do Ramon Dias, e o Dias falou, pode trazer que ele vai jogar aqui, e jogou com certeza. O Corinthians hoje tem uma estrutura. O Breno Bidon é um cara o menino que termina a temporada como titular. Por quê? Porque ele dá sequência na jogada. Ele faz a jogada fluir, tem poder de marcação e faz a jogada fluir. E na frente, os 3 resolviam. Esses caras à frente resolviam a parada. Falei, se ele trouxer 4 jogadores, ele não precisa de mais nada. O São Paulo com 4 vai se ajustar, o Palmeiras com 4 vai se ajustar, o Santos com 4 não vai acontecer nada lá. O Pogba e o Corinthians continuam conversando, continuam negociando, e o Pogba, ele foi irredutível e não baixou a sua pedida salarial. O Pogba, ele não dá desconto para o Corinthians na negociação. E aí as coisas começam a se encaixar para mim, porque a negociação, ela meio que deu antes do Natal, tinha muita gente dentro do Corinthians achando que ia fechar já com o Pogba. E talvez essa postagem não foi apenas uma brincadeira. Foi de quem está lá e é bem informado, tá? De quem está lá e é bem informado, talvez sabia alguma coisa, que o negócio estava avançado ou não. Eu não sei, eu nunca tive essa informação que o negócio estava avançado. E aí o que acontece? A negociação mudou um pouco de patamar. O Corinthians fez uma proposta de 3,5 milhões de reais. Eu não pipoco, eu não minto para ninguém, eu não tenho medo de ninguém e não estou aqui para fazer média com ninguém. Não recuo e vou falar a verdade. E até porque o torcedor não é bobo, né? O Corinthians negocia com o Pogba e fez uma proposta. A proposta é exatamente aquela que eu trouxe para vocês antes do Natal. 3,5 milhões de reais sem ter o segundo parceiro. O Corinthians fez a proposta sem ter o segundo parceiro. E aí que as coisas começaram a complicar, porque o Pogba quer ganhar mais de 4 milhões de reais e ele não quer o salário de 3,5 milhões. Como ele não quer o salário de 3,5 milhões, o Corinthians não pode compor junto com a sua patrocinadora Master, porque o valor ainda está muito distante. Nós estamos falando de uma patrocinadora que eu não sei o valor exato, mas fala-se que deve investir uns 2 milhões de reais por mês, 2,5 milhões no máximo, na contratação do Paul Pogba. Se ele estiver pedindo 4,5, por exemplo, nós estamos falando de 2 milhões que precisam ser acrescentados. E se a patrocinadora estiver pagando 2 milhões e eles 4,5, 2,5 milhões, se a patrocinadora estiver pagando 2 milhões e o Pogba pede 4, o Corinthians tem que colocar 2 milhões na parada, tá? Então, gente, fica uma situação um pouco complicada, tá? Porque o personagem aí que foi investigado, né, do bonequinho da França, do mascote da França, ele empolgou demais a torcida em um negócio que não estava sequer encaminhado. E eu sempre alertei vocês, tá? Esse papo que o Pogba aceitou jogar no Corinthians, entendeu? Isso foi uma balela que já divulgaram para vocês. Isso foi uma mentira que divulgaram para vocês, entendeu? O Pogba pode até fechar com o Corinthians, mas a gente tem que acompanhar o dia a dia
e não se empolgar por causa das postagens e brincadeiras. Ah, a mulher do Pogba pôs isso. E começar a dar informação em cima de enigmas, né? Teve um aí que quebrou a cara, né? O que deixa a saúde, o que deixa a informação com a saúde doente. O Pogba não aceitou a proposta de 3,5 milhões. A negociação não está encerrada. Ele quer ganhar mais do que a proposta que foi oferecida ao Sport Clube Corinthians Paulista, tá? Gente, o Fagner está, né, com a sua contratação encaminhada pelo Cruzeiro. O jogador, esse ano, né, renovou o contrato com o Corinthians até o fim de 2026, ou seja, ele tinha mais 2 anos de contrato, mas é um jogador que vai para o Cruzeiro, tá? Vocês sabem, quem é das antigas aqui no canal, cafezeiros e cafezeiras, vocês sabem o quanto eu já critiquei o Fagner. Aliás, né, eu acredito que eu até criticava num período em que ninguém tinha muita coragem de fazer isso. Estou falando lá de 2021, 2022 foi um ano terrível. Eu lembro que o Vitor Pereira tinha bronca dele, né, porque ele não entrava em forma. Eu sempre critiquei o Fagner. Critiquei a renovação do Fagner. Eu acho que a renovação dele por 2 anos foi um grande erro. Só que eu vou criticar a saída do Fagner agora, tá? E vou deixar aqui os meus argumentos com todas as informações que eu apurei. Primeiro, o grande erro é você... o grande erro, tá? É você liberar o Fagner para o Cruzeiro de graça e ainda pagando parte do salário dele, tá? Isso muito, né, acontece porque ele está fora dos planos do Ramon. Vou até pedir para o Douglas mudar aqui, colocar, né, Ramon Dias, Ramon dispensa Fagner no timão, tá? Tudo começou, pelo que eu apurei, tudo começou com o Ramon Dias ligando para o Fabinho Soldado e depois também para o próprio Fagner, pedindo, né, avisando que o Fagner estava fora dos planos. Primeiro pediu para o Fabinho Soldado liberar o Fagner, tentar negociá-lo, e depois avisou o próprio Fagner que ele estava fora dos planos do Ramon para a temporada 2025. Depois disso, tá? Depois disso, passou-se a buscar um clube para o Fagner. E aí o Cruzeiro aparece na parada. Como o Ramon Dias não quer contar com o Fagner de jeito nenhum, e fortalece aquela minha velha informação que o próprio filho do Fagner curtiu na época, né, a postagem, quando eu disse que o Fagner e o Coronado, né, haviam, né, internamente reclamado de que existia uma panela, né, dentro do Corinthians e uma panela de gringos. Isso foi uma acusação ali dos dois. O Ramon não quer o Fagner no elenco, tá? E ele dispensa o Fagner. O Corinthians tem que buscar um clube, o Cruzeiro aparece e aí a negociação se fecha da seguinte forma, tá? O Fagner vai jogar por empréstimo, né? Segundo essa informação já é do Samuel Venâncio, que é repórter lá de Minas, muito bem informado. Ele vai jogar por empréstimo no Cruzeiro até o final de 2025, com o Corinthians pagando parte do salário do Fagner. E para piorar a situação, o Corinthians perde também o filho do Fagner, o Henrique Lemos. Você deve estar pensando assim, né? Eu vi uma mensagem já aí dizendo, pô, mas é vingança, o cara vai levar o filho. Gente, o menino tem 14 anos. Eu, né, onde eu for, levo minha família, ainda mais um filho de 14 anos, e eu não, né, enfim, eu também gostaria de ter meu filho onde quer que eu for, né, de ter minha família onde quer que eu for, tá? Então, olha só,
Existem para mim aí vários erros, tá? Primeiro é o erro da falta de sabedoria. Por quê? O Henrique Lemos é um dos destaques da base do Corinthians, com 14 anos, tem metido gol, tem jogado muito bem. Ele é muito bom jogador. Então você perde, né, o menino para o Cruzeiro, e lembrando que ele tem contrato com o Corinthians, mas não é contrato profissional. Eu acho que deveria ter pesado na balança a questão do filho dele, porque o Ramon Dias amanhã não vai estar no Corinthians, depois, daqui uns anos, mas o futuro do Corinthians, ele depende das categorias de base. Segundo que, eu vou ser bem claro tecnicamente, e eu estou falando isso antes de acontecer o negócio, para ninguém falar que eu sou oportunista. Eu já venho há um bom tempo aqui, quem me acompanha sabe, dizendo que para mim a lateral direita do Corinthians não deveria se mexer, não precisaria buscar reforços, porque o Corinthians estava bem servido na lateral, com o Mateuzinho como titular e o Fagner como um ótimo reserva. Quem lembra dessa frase aí pode colocar o dedinho aí. E Sebastião Melo, para ser membro do canal, o link está na descrição, tá, querido? Obrigado aí pelo interesse, pelo carinho. Então eu tenho falado isso há um bom tempo, o Sacramento aqui está de prova, falou isso mesmo, estou de prova. Eu lembro, eu não colocaria, tá? Eu não colocaria, nunca coloquei, não estou sendo oportunista hoje, tá? O Douglas pode ir colocando as mensagens, quem lembra. Eu não estou sendo oportunista, eu acho que o Fagner é um ótimo reserva, tá? Um ótimo reserva. Por quê? Porque se o Fagner não aguenta 90 minutos, ele aguenta muito bem 45. Tecnicamente ele é muito bom, com bons cruzamentos, bom apoio. Talvez como titular, né, deixou a desejar, e isso daí não precisa nem falar, a gente sempre fez essa crítica. E aí você vai emprestar o Fagner para o Cruzeiro, que talvez ele vai ser lá no Cruzeiro o que seria aqui no Corinthians, um ótimo reserva, porque o Willian lá é bom jogador, lateral direito. Mas eu não duvido nada que ele não ganhe a posição de titular lá em Belo Horizonte. Agora, você vai pagar para o Cruzeiro para o Fagner jogar lá. E agora você vai ter que pagar para ir no mercado em busca de um lateral direito. Cara, isso é uma falta de sabedoria que eu não consigo entender. Eu não sei se essa diretoria tem algum problema com o início do ano, se eles são bons só na janela do meio do ano, mas a janela do Corinthians tá indo muito mal já nessa reta final de 2024 e início de 2025. Depois eu vou falar do caso Pogba, porque tem atrapalhado aí. Agora, no caso Fagner, o Maná não tem condição de ser reserva do Mateuzinho. Tá? Vou repetir, o Léo Maná não tem condição de ser lateral do Corinthians. Quando o Mateuzinho foi expulso, se o Mateuzinho lesionar, se acontecer qualquer coisa aí, o Mateuzinho, ele oscilou, ele terminou em alta, como a maioria, mas oscilou como a maioria também em 2024. Cara, você tinha um reserva ideal, um cara experiente, um cara que talvez não merecia mais ser titular, eu concordo com isso. Mas você vai pagar para ele jogar no Cruzeiro e agora você vai pagar para contratar outro no mercado? E para finalizar o vídeo, mais informações do Corinthians. O Corinthians que está negociando o Pedro Henrique ao Ceará, hein? O Ceará também que anunciou o Matheus Araújo com seu reforço aí após o meia ter seu contrato terminado com o Coringão aí nesse final de ano. O Pedro Henrique que não foi muito utilizado pelo Ramon Dias em 2024, após ficar sem espaço com as chegadas de Depay e Thales Magno. O Corinthians que já confirmou que Matheus Araújo não iria ser aproveitado em 2025, ou seja, com seu contrato se encerrando aí nos próximos dias, ele que já confirmou sua ida ao Ceará, que vai disputar a Série A. Porém, a diretoria cearense não quer só o meio-campista, de acordo aí com o Portal do Povo. Um dos nomes desejados por lá é o de Pedro Henrique, que recebeu poucas oportunidades no Corinthians aí nessa atual temporada. Importante salientar que as equipes ainda estão em fase de negociação, ou seja, já conversas em andamento, e Augusto Melo e Fabinho Soldado não vão dificultar a saída do Pedro Henrique do Corinthians, já que ele vem sendo pouco utilizado, já tem 34 anos aí, contrato até final de 2025. Depois de uma passagem pelo Internacional, onde jogou em 2022 e 2023, um certo até destaque ali, porém acabou vindo pro Coringão em 2024, o Timão que desembolsou 500
mil euros para ter o jogador na cotação atual, equivalente a 2,9 milhões na cotação da época ali. Foi um valor até que alto para um jogador de 34 anos. No time ele foi reserva, somando apenas 26 jogos, 2 gols marcados e uma assistência desde a chegada de Thales Magno no Memphis Depay. As oportunidades aí foram ficando cada vez mais raras aí. Quem lembra aquele jogo dele contra o Juventude, que ele foi titular no primeiro jogo da Copa do Brasil, onde ele errou praticamente tudo, não acertava passe ali de 1 metro. Teve um lance que tava o Romero e o Yuri Alberto sozinho, era só ele tocar com os caras e entrar com bola e tudo pra dentro do gol. Ele voltou pra trás, girou e perdeu a bola. Acho que ali foi a gota d'água com o Ramon Dias aí. E dali pra frente ele mal entrou com a camisa do Corinthians. Comenta aí se você acha uma boa saída do Pedro Henrique. Eu acho uma ótima, abre espaço pro Coringão tentar contratar mais jogadores ou quem sabe dar oportunidades pra jovens da base do Coringão. Então comenta aí, deixa seu like, se inscreve no canal. Até o próximo vídeo. Valeu, é nóis.